O que que você acha, assim, então, de crucial, assim, que poderia mudar para ontem, assim? O que que poderia mudar e falar assim, olha, já melhoraria alguma coisa? Olha, uma coisa que poderia ser simples era ter, por exemplo, essa última coisa que eu falei, um profissional que é bem sucedido na sua área, que é um bom, e ele gosta de dar aula, ele gosta de lecionar, ele até tem Uhum. facilidade, às vezes ele, na igreja dele ele ensina os filhos e tal, poder entrar no sistema, alguém que sabe mesmo. Aí tem que enfrentar algumas coisas. Outra coisa, por exemplo, a educação domiciliar, que é um projeto aí, já ajudaria muito. Ela não vai alcançar todo mundo, nem é para todo mundo. Já ajudaria muito. Por exemplo, até desafogaria as escolas, que a grande preocupação do professor é o seguinte: eu tenho uma turma que tem 55 alunos. Como é que eu vou dar aula para 55 alunos? É Se complicado. parte desses alunos pudessem ser absorvidos por outros sistemas, a educação domiciliar, por exemplo, poderia ser em parceria com a escola. A criança, ela estuda em casa, mas aí ela faz o esporte, como acontece nos Estados Unidos, ela faz o esporte na escola, ela faz uma matéria na escola, ela frequenta lá. Tem vários modelos que poderiam ser feitos. Pois é. A gente tem que quebrar os paradigmas. Se não quebrar o modelo, o resultado sempre vai ser esse ruim que a gente tem. É que as pessoas, assim, eu percebo que quando você fala também de homeschooling, as pessoas ficam, assim, desesperadas, parecendo que você tá querendo homeschooling para todos os alunos. Não é assim, não é Bom, toda família que tem estrutura, não é todo mundo que pode fazer nem todo homeschooling. pai tem paciência para ensinar o filho, ou tem Sim. tempo e dinheiro para investir, porque tem que ter tempo e dinheiro. Mais tempo, né? Mais É, tempo. e paciência. Hoje mesmo à tarde, eu tava com meu filho, ele tava fazendo disciplina de português e artes. Só que assim, manda aquela quantidade, né, bem pouca de matéria, eu gosto de estar pesquisando depois, porque ali é muito pouco, né? Então a gente acaba pegando o computador e tentando aprofundar um pouquinho mais sobre o conteúdo. Mas assim, vou no tempo dele. Por exemplo, sexta-feira ele quis fazer 7 disciplinas, então vamos fazer as 7 disciplinas. Ele tava animado, sentou e não levantou da mesa. Hoje ele não tava com paciência. Então vai disso também, vai no ritmo do aluno, né? Vai no ritmo da criança, né? De como que vai, né, desenvolver aquilo lá. Como falou, né, não é para todo pai, não é para todo mundo, mas é bom ter essa alternativa, né? Eu acho que tem que ter alternativas. O grande problema é a questão da compulsoriedade. Ser compulsório, obrigado. Tem crianças que, pela própria realidade deles, eles não dão certo no sistema escolar. Outros dão certo, outros gostam, adaptam direitinho. E é obrigado, e veja que nosso sistema de escolas ele foi forjado na Revolução Industrial. É um modelo fabril. Sinal, uniforme, hora para entrar, hora para sair, todo mundo sentado reto e tal. É como se fosse uma linha de montagem de uma fábrica. E o cérebro humano, o ensino, não é dessa maneira. É um choque muito grande. Você pega livros sobre educação, aí você vai estudar, por exemplo, a criança, ela nasce naturalmente curiosa. Ela quer aprender. O tempo todo ela aprende. Por que quando ela chega na escola ela não continua com esse desejo? Porque a gente tenta impor coisas que não são certas. E aí obriga, não é assim. Tem gente que não dá certo no sistema escolar. Uma heresia que eu vou falar agora, que é uma coisa. Tem gente que não vai para a escola. Eu tinha um amigo, um menino lá que é aluno nosso, foi uma luta para ele terminar o ensino médio. Porque o que ele queria era o seguinte, ele queria ser vaqueiro. O que ele amava era montar no cavalo, era ser vaqueiro e tal. Ele poderia terminar o ensino médio? Sim, uma coisa boa para ele. Mas por que não tem um ensino médio para ele, numa perspectiva, para que ele tem que ter física, química, matemática? Faz uma coisa direcionada para o que ele precisa. Ele não precisava de tudo aquilo. A gente não precisa. Para que a gente aprende tanta coisa? E Não não usa. esquece. E aí o principal é o seguinte, nossa matemática, nosso português é deficiente e a gente não aprende o que deveria saber. Por exemplo, nós deveríamos saber uma matemática voltada para as coisas do dia a dia, saber juros compostos. Uma coisa é você aprender quanto você paga de juros quando você compra numa loja de departamento dessas aí, pagar em 25 vezes um sofá. Se você sabe fazer a conta, você vai ver que talvez não seja importante entrar no financiamento de um carro, ver quanto você está pagando de juro. Talvez o importante dessas coisas sejam isso. Aprender a ler um contrato, em vez de você cair nas discussões políticas e tal, aprende a ler um contrato.
para você saber o que você está comprando, não, em vez de você ficar discutindo as questões políticas, aí, pensamento crítico, pensamento crítico faz um contrato ruim e aí se endivida. Eu lembro que quando eu saí da casa dos meus pais, que eu fui virar adulta, que eu casei e tal, fui pra longe, foi um choque, porque eu tive que aprender essa parte econômica, assim, sozinha na marra. Foi tipo assim, não tinha muita noção de como as coisas funcionavam, porque quando você tá dentro da casa do pai, você não se preocupa muito que a água tá subindo, a luz tá subindo. Você aprende muito, assim, ali na raça. Seria muito interessante, né? Se aprendesse um pouquinho da vida real na escola, né? Assim, o que normalmente o pessoal fala é o seguinte, coloca muito na escola, né? A gente já tem um ensino médio grande, cheio de matérias. Aí já votaram aí, parece que tem um projeto de lei para colocar educação financeira na escola. Assim, se for educação financeira do mesmo modelo que a gente tem hoje, quem vai dar é uma editora grande, que tem um lobista lá no Ministério da Educação, vai colocar o conteúdo, vai determinar, e o MEC apresenta, não vai funcionar. Aquela coisa genérica do dia a dia, aquela economia no aspecto progressista, contra o empreendedorismo, contra o desenvolvimento, não vai adiantar nada. E normalmente sempre a culpa é na escola, né? Tem muito acidente de trânsito, é porque as pessoas não sabem dirigir, então vamos colocar uma matéria na escola de educação do trânsito. Tem isso também. É isso, a questão não é essa. Você sabia que para entrar na universidade de ponta nos Estados Unidos ou na Inglaterra, você precisa de 8 disciplinas, você precisa dar conhecimento base de 8 disciplinas. No Brasil, a gente tem um ensino médio que tem mais de 15 disciplinas. E não aprende tudo, né? Não tem condição de... Talvez o foco não deveria ser assim. Deveria ser esse. Aí volta naquilo que a gente falou anteriormente, né? Deveria ter uma competição de ensino, vamos dizer assim, com vários modelos de ensino, para que as pessoas pudessem escolher qual que é o mais eficiente. Você tendo somente um modelo, porque, querendo ou não, assim, da maneira que o senhor colocou pra gente, o ensino, ele é centralizado, né? Um modelo centralizado, é um modelo central. Então, assim, tentando descobrir o que tá precisando, mas não funciona. Esse sistema é muito bom para o político. O político ama. Por que a escola nunca vai melhorar? Porque no jeito que tá, o político ama isso aí. Porque sempre ele vai ser ruim, aí a gente vai atrás do político, olha, melhora a escola, ajuda isso aqui. E aí ele vai chegar e vai falar, olha, votem em mim que eu vou melhorar a escola. Aí tem um monte de gente que tem essa ideia, aí vai lá, melhora, vota nele e tal. E qual que é a preocupação do político? Thomas Sowell, que é um pensador econômico, ele fala o seguinte, o político só tem 2 preocupações na vida, a eleição e a sua reeleição. Qualquer coisa que vier depois está muito distante disso. Então o sistema de ensino do jeito que está é bom demais para o político, porque depende dele. Agora, se você tem um sistema que não depende do político, ele não vai querer. Tem um livro fantástico, depois você coloca aí nas notas, chama A Bela Árvore, que é um livro que o James Tooley, que é um estudioso, visitou vários países pobres, mas pobres mesmo, na África, na Índia, e tem escolas onde empreendedores, nas favelas da Índia, nas favelas de Gana, do Quênia, empreendedores abrem escolas baratas, que não são escolas fáceis, não. São escolas que têm um nível alto. Às vezes você tem pessoas lá, uma pessoa que eu estava lendo a história, ela tem mestrado em uma universidade muito importante na Inglaterra e leciona nessa escola para crianças pobres lá. Elas pagam uma taxa, não é uma escola de graça. E assim, essa escola está mudando a realidade desses países pobres. Ele ficou impressionado como isso ocorre. E aí ele perguntou assim para um pai, por que você não coloca seu filho naquela escola pública ou escola grande? Aí ele falou os mesmos problemas que a gente tem no Brasil. Lá eles têm greve, eles não tratam meu filho com a especificidade que ele quer, meu filho tem esse aspecto. Lá ele vai entrar e não consegue dar, não aprende, todos os filhos dos meus amigos não aprendem, numa escola menor ele aprende. Então aí a gente vê o seguinte, se o Estado quer realmente ajudar as crianças, ele poderia mudar a forma de financiamento. Como é que é o financiamento do Estado? Nós financiamos um sistema, escola e tal, quando na realidade o nosso ideal deveria ser financiar o aluno. Como acontece que o Instituto Federal faz? Por que o Instituto Federal, de alguma maneira, ele é melhor do que alguns casos? Porque se o aluno entra no Instituto Federal, ele consegue ter acesso a uma bolsa,
permanência, se ele não tem ele consegue sair. E isso é que deveria o Estado fazer. O Estado poderia fazer. Ele tem a escola dele, se quiser, mas a prioridade seria o aluno. Mas como nós temos sindicato corporativista, gente burocratas, né? Uma amiga minha, Ana Maria Camargo, chama de educratas, né? Burocratas da educação. Não vai chegar a isso. Tem muitos projetos de financiamento alternativos. Uma escola, por exemplo, conveniada, onde o governo paga uma parte e os pais pagam outra. Uma bolsa para criança, né? Mas aí é o seguinte, o pessoal acha que não funciona, mas nosso sistema ele funciona bem para aquilo que foi planejado. Qual que é? Dar visibilidade aos políticos. Eles sempre vão ganhar com esse nosso sistema, porque nós vamos depender dele. A escola está sem dinheiro, vai lá no político. O pessoal que se formou comigo no ensino médio, alguns deles tiveram na formatura um ex-governador do estado de Goiás que apareceu lá. Por que normalmente ele aparece isso? Para o nome dele aparecer na formatura, esses políticos, deu um dinheirinho para os meninos lá na formatura, aí ele ganha votos. Então, nosso sistema, gente, funciona direitinho para o que ele foi planejado. Não é ensinar, mas ajudar o político.